Bem, boa noite a todos. E iniciando novamente, né, essa apresentação por conta de um problema que deu no dia do webinar. Meu nome é Ana Normélia Pereira de Moraes. Como eu tinha falado, eu sou formada em Biomedicina pela Universidade Potiguar do Rio Grande do Norte, com habilitação em análises clínicas, e concluí o meu mestrado na Universidade Estadual do Ceará, no programa de pós-graduação em Ciências Veterinárias, com ênfase em reprodução e sanidade animal, onde tive a oportunidade de trabalhar com algumas biotécnicas reprodutivas, como a morfopa, produção in vitro de embriões, e mais precisamente com o cultivo in vitro celular. Então, eu espero que nós hoje possamos ter uma troca muito boa, né, como foi naquele dia, vocês tenham um aprendizado muito bacana com essa aula, e que eu possa passar um pouquinho do meu conhecimento para vocês. Que além de qualquer coisa, eu aprendo muito mais com vocês do que vocês comigo. Enfim, o webinar ele tem como abordagem o desenvolvimento embrionário e biotecnologias aplicadas à reprodução. E de forma mais específica, abordarei os tópicos de o que antecede o desenvolvimento embrionário, o próprio desenvolvimento embrionário, distúrbios reprodutivos femininos e, por fim, alternativas voltadas às biotecnologias da reprodução. Tá bom? Mas, afinal, o que vai anteceder esse desenvolvimento embrionário? Bem, como foi visto na primeira aula com a professora Valdevani, a puberdade ela permite dar início aos ciclos mensais de secreção de hormônios hipotalâmicos, pituitários e ovarianos que controlam o ciclo menstrual. E com a exibição do pico do hormônio luteinizante, o LH, o folículo pré-ovulatório ele vai auxiliar na retomada da meiose ocitária, ovulando um óvulo maturo ou apto a ser fertilizado. Caso isso não aconteça, assim ocorrerá a descamação do endométrio uterino, que é também conhecido como menstruação, e a inovulação do corpo lúteo, tá bom? Então, para que haja essa maturação ocitária de uma forma mais específica, o óvulo ele vai sofrer diversas alterações, caracterizadas como citoplasmáticas, moleculares e nucleares, as quais devem ocorrer de maneira sincronizada. Normalmente, em algumas literaturas, tratam a maturação citoplasmática e nuclear ocorrendo de forma conjunta. Então, não se espante se elas forem relacionadas assim. Então, desse modo, a maturação nuclear que ocorre ao final da foliculogênese é caracterizada pela retomada da meiose, no qual vai se iniciar com a quebra da vesícula germinal, finalizando com a extrusão do primeiro corpúsculo polar no espaço perivitelínico. E assim observando a segunda parada da meiose, uma vez que o óvulo vai permanecer em metáfase 2 até ser fertilizado pelo espermatozoide. Mas e como acontece a fertilização? Vamos lá, em vivo, no trato genital feminino, os espermatozoides, antes de entrar em contato com o óvulo, percorrem toda essa região da tubo uterina, até a ampola, no caso, para fertilização. E assim, só como uma observação para vocês, em humanos, esses óvulos eles podem se manter viáveis para fertilização até 24 horas após a ovulação. Já os espermatozoides humanos vão se manter viáveis até 48 horas no trato genital feminino, certo? Então, na fertilização, o espermatozoide ele vai meio que se contorcer através da massa das células do cúmulos e liberar algumas enzimas acrossômicas quando ele for entrar em contato com a zona pelúcida. Então, essas enzimas da zona pelúcida, elas meio que vão permitir com que o espermatozoide vá alcançar o óvulo.
E, simultaneamente, a gente também observa a fusão das membranas, que vai estar relacionado com a fertilização do ósseo, uma vez que existem algumas estruturas chamadas grânulos corticais que vão liberar o seu conteúdo e permitir que a zona pelúcida não seja capaz de possibilitar a penetração de outros espermatozoides. Então, assim, com a entrada de um espermatozoide no núcleo do citoplasma, ele vai esse espermatozoide ele vai estimular o ócito a completar a segunda divisão meiótica. Então, a partir dessa penetração do espermatozoide com o ócito maturo, vai ser promovido estímulos para o término do ciclo meiótico, que vai levar à formação e fusão de pronúcleos feminino e masculino, permitindo a singamia e extrusão do segundo corpúsculo polar. Então, nesse momento, observa-se a inclusão de material genético paterno, com o fornecimento também do número de cromossomos, no caso, essa célula ela vai se tornar diploide, 2N, e ativação do ócito, essencial para o bloqueio da panspermia citado anteriormente. Então, a partir daí, observa-se a formação de uma nova célula, que também é denominada como zigoto. E o zigoto ele vai ter um novo rearranjo citoplasmático com um diferenciado potencial genético começando a ser formado. E tudo isso vai levar ao quê? Ao início do desenvolvimento embrionário. Então, no desenvolvimento embrionário, após a formação do zigoto, é estabelecida uma série de divisões mitóticas denominadas clivagens, e suas células resultantes de blastômeros. Então, nesse processo, ocorre a formação do embrião de 2 células, 4 células, 8 células e mórula. No estágio de mórula, os blastômeros, eles mudam de forma e se alinham. E eles vão se apertando uns contra os outros. Isso vai se chamar de uma esfera compacta de células. Esse processo é basicamente conhecido na literatura como compactação dos blastômeros no estágio de mórula, permitindo um aumento do contato entre as células embrionárias. Então, a partir daí, vai ocorrer um acúmulo de fluido dentro do embrião, formando a blastocele e estabelecendo a formação de 2 camadas distintas, o trofectoderma e o embrioblasto, que também pode ser conhecido como massa celular interna. Então, essas estruturas elas vão dar origem à formação do blastocisto. E também aqui vocês podem ver o desenvolvimento embrionário de acordo com os estágios, dias e horários do embrião. Então, nesses primeiros 5 dias, o zigoto ele vai sofrer diversas clivagens, como foi mencionado, enquanto se desloca através da tuba uterina, entrando no útero. Assim, no dia seguinte, o blastocisto ele vai eclodir da zona pelúcida e então vai estar apto a se implantar no endométrio uterino. E claro, né, a gente tem que entender também que isso vai variar de acordo com a cinética do desenvolvimento embrionário. Cada blastocisto, cada potencial embrião, ele vai se desenvolver de acordo com o organismo que está lá ou com a sua função mesmo. Então, de maneira mais simplificada, essa é a primeira semana do desenvolvimento embrionário, onde do dia 1º ao 7º dia, a gente pode observar os processos de fertilização, onde principalmente são observadas as primeiras divisões de clivagem, de mais ou menos 2 a 16 células. E, por fim, após esse desenvolvimento, o blastocisto ele vai estar livre no útero para sofrer a eclosão e começar a se implantar, tá bom? Mas, apesar de tudo isso, toda essa fisiologia por trás, todo esse desenvolvimento embrionário que é muito bacana se observar, nem tudo parece fácil.
E a gente entender que para melhorar a possibilidade de obter uma gravidez bem-sucedida, é fundamental a capacidade de selecionar o embrião, seja com maior potencial de desenvolvimento ou necessariamente. Então, a partir daí, pelo menos na reprodução, quando se trabalha com a reprodução in vitro, né, existem critérios mais utilizados para a seleção dos embriões a serem transferidos. E esses critérios eles podem estar baseados na morfologia embrionária do desenvolvimento. Aí aqui eu trouxe para vocês esse artigo, que inclusive acredito que está no Drive, no dia eu encaminhei para o grupo, que ele foi capaz de avaliar o desenvolvimento de embriões humanos usando critérios morfológicos. E, tipo assim, eles utilizaram uma técnica, né, de time-lapse, e que isso facilitou a observação desses critérios morfológicos in vitro. Então, de modo geral, a avaliação ela vai incluir o número de células, o ritmo de clivagem, a simetria dos blastômeros, a fragmentação citoplasmática, multinucleação e também a ausência de números dos blastômeros. Tem alguns artigos que eles batem muito em cima dessa questão da simetria dos blastômeros. Que quando o embrião não possui essa simetria, realmente é difícil com que ele prossiga para o desenvolvimento embrionário. Então, essas características, se forem apresentadas com qualidade, elas são caracterizadas pela alta viabilidade de produção de embriões que vão gerar um feto no futuro e via o nascimento, certo? Então, como critérios com média ou baixa viabilidade, nós podemos ter a presença de vacúolos, o não alinhamento desses blastômeros e pronúcleos, a não compactação da mórula, o inadequado tamanho das células também eles apresentam, a fragmentação dos blastômeros também pode ser observada. Então, a partir dessas anomalias, digamos, vocês podem ver que existem alguns entraves que vão dificultar, sim, a gravidez. E mesmo que todas essas etapas na mulher levem à possibilidade de obter uma gravidez bem-sucedida, a fertilidade ela ainda atinge aproximadamente 15% da população, segundo dados apresentados pela OMS em 2015, se não me falha a memória. Isso vai, assim, eu acredito que isso significa que é um dado preocupante e mostra que em cada 5 casais eles possuem problemas para engravidar e que isso eles precisam de uma ajuda especializada. Mas, assim, claro que nem sempre a gravidez não ocorre por causa da mulher, né? Obviamente. Além disso, existem diversos fatores que podem ocasionar esses obstáculos, incluindo fatores físicos e hábitos. E aqui eu posso trazer os possíveis distúrbios reprodutivos que estão relacionados à mulher. Aí, além disso, né, na época do webinar, que foi em junho, eu trouxe como abordagem o mês da conscientização da infertilidade, porque às vezes as pessoas não sabem lidar com isso ou não procuram justamente saber da sua condição fisiológica em termos de fertilidade. E muitas vezes isso afeta a situação reprodutiva e eu acho que é um ponto que a gente precisa tocar para as pessoas agirem mais e aquelas que possuem desejo de engravidar e etc., terem essa oportunidade. Então, diversos artigos científicos, eles vêm dando atenção à infertilidade feminina e as suas possíveis causas que podem levar à não realização de gerar um ser vivo, certo? Então, esse artigo aqui, que inclusive está no Drive também, eu tirei algumas coisas, né, e eles abordam muito em cima da fertilidade e infertilidade, sobre a definição e os casos epidemiológicos, né?
que ocorre em termos de infertilidade. Então, acho que é muito bacana vocês darem uma olhada. E outro ponto também é que eles trazem muito, né, na literatura, nessa revista que eu gosto bastante, que é a Fertility and Sterility, que eles abordam, né, o risco futuro que a infertilidade pode trazer na mulher. Então, acho que são 2 artigos aí que vão enriquecer bastante o estudo de vocês e tá separado no Drive já. Então, assim, classificando as causas da infertilidade feminina, elas podem estar relacionadas a fatores hormonais e ovulatórios, bem como os fatores anatômicos. Ou também quando, assim, possui uma causa idiopática, né? Que no caso seria sem razão ou um possível motivo aparente. Então, como fatores hormonais e ovulatórios, nós temos a insuficiência ovariana prematura, IOP, que nesse caso, a insuficiência ovariana prematura, ela apresenta-se assim, como um quadro de amenorreia, precedido em meses ou em anos por períodos de irregularidade menstrual, e que isso pode resultar numa redução do número de folículos. Tem também, e isso também pode estar relacionado à deficiência nos mecanismos de estímulos do desenvolvimento folicular. Aí também temos a síndrome do ovário policístico, bastante conhecida, né? Também conhecida como SOP, que é uma doença comum, mas permanece não diagnosticada e sem tratamento na maioria das pessoas que a possuem. Temos também a endometriose, que no caso, a endometriose, ela pode ocorrer de causa avançada, né? Isso já trazendo alguns fatores anatômicos e está relacionada com as aderências que interferem a liberação do óvulo pelo ovário em sua captação. E como outro fator anatômico, nós temos o pioma uterino. Ele consiste em uma desordem hormonal que causa um enovelamento nas fibras musculares, formando nódulos no útero. E que isso vai consequentemente prejudicar a passagem do espermatozoide e até mesmo o desenvolvimento placentário. Então, esses distúrbios reprodutivos, eles, em sociedade, permitiram o surgimento de biotécnicas reprodutivas, que têm como objetivo de viabilizar a gestação em mulheres e em casais com dificuldade para engravidar. Então, essas alternativas, nos últimos anos, com os avanços de desenvolvimento e uma ampliação das pesquisas voltadas para essa biotécnica, ramifica 2 classes que têm sido estabelecidas na reprodução, que seria a utilização de biotécnicas da reprodução em termos de aplicação clínica e com relação à pesquisa científica, onde é feito alguns estudos para o futuro, na maioria utilizando animais, mas que, no caso, seria para aplicar no futuro em humanos. Então, tudo isso vai possibilitar a inovação em ciência e tecnologia. Então, iniciando, nós temos a inseminação artificial, que seria a primeira biotécnica relacionada à aplicação clínica na reprodução. Mas antes de falar um pouquinho disso aqui, eu vou trazer alguns conceitos, como eu tinha falado, né, na aula lá, porque eu sempre tive muita dificuldade para aprender essas biotécnicas e os conceitos básicos sempre facilitaram esse meu entendimento. Então, eu vou trazer coisas básicas para que lá na frente, quando vocês se apegarem ao conceito, vocês conseguirem ampliar mais a ideia do que é aquilo, seja pesquisando, estudando e etc. Tá bom? Então, a inseminação artificial, ou IA, ela consiste no quê? Na aplicação de uma amostra de sêmen, preparada previamente no laboratório, no interior do útero materno, a fim de aumentar o potencial de fertilização dos espermatozoides. Mas
Como é realizada essa inseminação artificial? Bora lá ver. Então, anotem aí. A inseminação artificial, ela é realizada através da estimulação ovariana e indução da ovulação. Então, sua função, nesse caso, é permitir que a ovulação aconteça com a ajuda de medicamentos prescritos pelo médico, né? E isso vai depender de acordo com a necessidade do paciente. Então, durante essa fase, o ovário é estimulado para produzir um folículo dominante, que irá, no futuro, liberar um oócito para se tornar maturo e poderá ser fecundado. E, claro, isso vai depender da dosagem e dos tipos de hormônio, né? Como foi falado anteriormente, da necessidade do paciente. Então, por seguinte, o sêmen ele é preparado e essa etapa ela vai meio que permitir selecionar e concentrar esses espermatozoides que possuem uma qualidade bacana para facilitar a etapa da técnica de fertilização. Então, para isso, a amostra de sêmen coletada na clínica ela vai passar por técnicas de capacitação ou preparação de espermatozoides que vão eliminar aqueles que estejam mortos, imóveis ou até mesmo lentos. Então, após esses passos, que vão ser, assim, determinantes, né, para que ocorra a inseminação artificial com sucesso, é realizada a inseminação artificial propriamente dita, onde a amostra do esperma ela é preparada, né, e é adicionada através do colo do útero. Então, esse procedimento é realizado usando meio que uma ajuda com um espéculo, que normalmente se utiliza para um preventivo, que vai abrir, né, e facilitar a região interior do útero. Então, após a inseminação artificial, a gente tem aqui também outra técnica, né, da reprodução baseada em aplicação clínica, que é a fertilização in vitro, né, a queridinha de muitos, né? A FIV, como definição, ela é dita como uma técnica de reprodução assistida que visa a manipulação de ambos os gametas, espermatozoides e óvulos, fora do corpo da mulher, procurando obter embriões de boa qualidade. Então, foi daqui que saiu o termo bebê de proveita. E minha apresentação está travando, mas vamos aqui, voltou. Certo. Então, para vocês entenderem um pouquinho mais ampliado do que acontece in vitro, eu trouxe esse videozinho aqui para vocês, para mostrar o exato momento em que, em condições ideais e apropriadas, uma pessoa pipeta uma certa quantidade de sêmen na gota dos ossos, basicamente, que foram maturados anteriormente. Então, aqui vocês podem ver, né, os ossos, no vídeo, os ossos redondinhos, com a expansão de células do cúmulo, e logo em seguida aparece uma nuvem de milhões de espermatozoides entrando em contato. Deixa eu só voltar aqui. Ô, meu pai. Pronto. A nuvenzinha aparecendo, e esses são os milhões de espermatozoides. Então, como histórico da FIV em mamíferos, a gente sabe que somente no ano de 1929 surgiu o primeiro relato sobre a possibilidade de se cultivar embriões de coelhos, e desde os primeiros estágios de clivagem até o estágio blastocisto. Sendo que em 1952 teve o nascimento do primeiro coelho gerado a partir de FIV, sendo originado de ossos fecundados também in vitro. Então, já em 1977, foi relatada a maturação e fertilização de ossos bovinos. E em 1979, que teve um marco assim, na história da PIV do mundo, nós vimos, ou quem estava, no caso, quem estava lá na época, mas que repercute até hoje, né? Teve o nascimento de Louise Brown, que é o primeiro bebê humano proveniente de um óvulo fecundado in vitro.
Então, assim, o nascimento dessa Louise Brown em 1978, que é o primeiro bebê gerado por Stephanie e Edward, né? Trouxe um grande impacto para a reprodução humana, né? E com mérito, o inventor da técnica ele foi honrado com o Nobel de Medicina em 2010. Já aqui no Brasil, o primeiro nascimento proveniente de FIV foi em 1984, onde nasceu Ana Paula Caldeira. Então, no mundo, isso solucionou diversos problemas relacionados à fertilidade, que estavam relacionados a, tipo assim, o que causava, né, esse problema de fertilidade em 1 a 2% dos casais na época, e que girava em torno da Europa e do continente americano. Então, como outra técnica, a gente traz aqui a ICSI, né? Que é uma técnica de fertilização que também ocorre in vitro. Entretanto, não ocorre espontaneamente. Então, a ICSI, ela trata-se, né, da micromanipulação dos gametas, permitindo injetar o espermatozoide diretamente dentro do óvulo. Então, assim, é só um óvulo, só um espermatozoide. E ele, então, é penetrado pela injeção, né, de uma micropipeta no óvulo. Então, aqui vocês podem ver, né, nesse início. Então, assim, de forma geral, vocês conseguem entender a diferença entre o que é FIV e o que é ICSI? Porque, assim, basicamente eles são métodos in vitro, mas como é feita a manipulação desses gametas é que isso vai diferir. Entendeu? Então, é isso. Ai, meu Deus, peraí. Não quer sair daqui.